Graça e paz, irmãos. Amém. Que o Senhor venha nos abençoar nessa noite tão linda, tão preciosa. E eu quero fazer uma palavra para vocês. Falando a palavra para vocês, eu vou falar para todo mundo, tá? Não se preocupa não. Mas é bem específico para vocês o que Deus colocou no meu coração para compartilhar nessa noite, né? E eu gostaria já de falar, aproveitando esse clima de adoração, que servir a mesa é adoração. E eu quero começar assim. Vocês são adoradores. E quem serve a mesa é adorador. E existe um propósito em adorar o Senhor de avental. Aliás, você já reparou que quando a gente coloca o avental, a gente está pronto para varrer a casa, lavar a louça, fazer comida? A gente parece que bota o avental e a gente se transforma naquela pessoa que quer colocar tudo em ordem, né? E eu quero falar hoje a respeito de adoração com o avental. O pastor Álvaro já me apresentou, meu nome é Flávio Augusto, sou pastor da Igreja Batista Árvore da Vida, e nós somos amigos desta igreja, sou amigo pessoal do pastor Álvaro, da pastora Lúcia, né? Não sei se posso falar pastora Lúcia aqui, mas ok, falei já era, agora depois você me puxa a orelha lá embaixo, não tem problema nenhum. E vocês estão vendo que eu estou em casa, estou tranquilo, para a gente poder compartilhar da palavra do Senhor, e o Senhor vai nos conduzir durante esses breves momentos que nós estamos aqui, né? Recebam um abraço da nossa igreja também está fazendo as atividades da igreja lá nesse momento também, o pessoal está reunido lá na igreja, e eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Aprove o Senhor que nós estivéssemos juntos aqui, e hoje é um dia muito especial. E eu estou com muita expectativa daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus fará a partir daqui, né? Esse é um tempo muito maravilhoso. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 6. Eu quero trazer uma reflexão que Deus colocou no meu coração, irmãos, para essa noite, especificamente. E Atos capítulo 6, versos 2 ao verso 4. Nós vamos falar aqui, esse texto ele fala a respeito de uma confusão que aconteceu na igreja de Jerusalém. E uma confusão que teve um desfecho de resolução, e esse desfecho de resolução, ele norteou toda a igreja até os dias atuais. E nós, a partir desse texto, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do diaconato. Nós vamos conversar a respeito da diaconia. Nós vamos conversar a respeito do servir à mesa e do servir de avental. E por quê nós precisamos tanto de pessoas que sirvam? Aliás, na igreja não existe voluntários, irmãos. Na igreja existem discípulos. Nós não somos voluntários na casa do Senhor. Esse termo está errado. Se nós estamos utilizando esse termo é um termo que pode ser utilizado para o hospital, para a ONG, para a empresa, para qualquer outro lugar. Na casa do Senhor, nós somos discípulos, nós somos servos. E nós não podemos aceitar esta mudança. Você não é voluntário na casa do Senhor, você é um servo chamado para poder adorar o Senhor com a sua vida, com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com aquilo que você aprende, com tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, porque tudo vem dele, e se vem dele, nós devolvemos aquilo que é dele. Então, somente isso. Então, todos os dons, todos os talentos, seu fôlego de vida, tudo aquilo que está em você, ele não vem de você, ele veio primeiro dele, porque você foi gerado na eternidade, você veio a existir nesse tempo, e quando você veio a existir nesse tempo, você é um plano de Deus para que você sirva a ele da melhor forma possível. Então, nada acontece por acaso, não existe acaso no reino de Deus. Eu gosto de falar que existe uma providência, existe uma jesuicidência. E hoje existe uma jesuicidência de nós estarmos aqui falando a respeito de servir e servir com avental. Ok? Então é isso que nós vamos conversar um pouquinho. Está dizendo aqui o texto, os 12, eu vou ler na minha versão aqui, NVI, você acompanha na versão que você tiver, a versão no telão, não tem problema nenhum. Ok? Vamos lá. Os 12 convocaram a multidão de discípulos e disseram: não está certo que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham dentre vocês 7 homens que sejam reconhecidamente cheios do Espírito e de sabedoria. Aqui, está falando aqui,
entre vocês 7 homens de boa reputação. Você pode repetir isso comigo aqui? De boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Vamos de novo? De boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E os encarregamos dessa tarefa. Nós, porém, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Senhor, eis aqui, nessa noite, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque tu és bom, tu és poderoso, tu és santo. Aprove o Senhor nessa noite, Pai, que nós possamos, hoje, dedicar a vida desses irmãos para o teu serviço ministerial. E que o Senhor venha a transbordar sobre cada um deles e sobre nós, nesta noite, da tua palavra, da tua sabedoria, do teu Espírito, porque o Senhor já fez tantas coisas durante esse louvor, Pai. O Senhor já fez tantas coisas durante esse período de adoração. O Senhor já visitou pessoas aqui, o Senhor já curou, o Senhor já salvou, o Senhor já ministrou a palavra, o Senhor já fez tudo isso aqui, Pai, durante esse breve período. E nós te damos graças por isso. Continua trabalhando no nosso coração nessa noite, Pai, porque tu és perfeito. E nesse tempo de perfeição do teu Espírito, que o Senhor chegue até nós. Pai, nós declaramos que a nossa atenção, que o nosso coração está aberto para aquilo que o Senhor deseja falar. Então fala com cada um de nós aqui da forma como nós precisamos ouvir. Nós te glorificamos em o nome de Jesus. Amém. Existe aqui, irmãos, uma tensão silenciosa que muitas pessoas carregam dentro da igreja, a sensação de que certos serviços são mais espirituais do que outros. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você talvez tenha percebido isso? Que alguns serviços são mais santos do que outros? Que alguns serviços são mais celestiais, divinos do que outros? Que pregar, que louvar ou orar tem um peso de eternidade que é maior, digamos assim, do que controlar a presença, do que organizar o lanche, do que cuidar da logística. E talvez, na nossa cabeça, e a gente, de uma forma até simples, nós pensemos que alguns serviços são mais importantes do que outros. Mas essa passagem de Atos 6, ela vem nos interromper esse pensamento, ela nos surpreende da forma como os discípulos e o Espírito Santo de Deus levou a igreja apostólica a solucionar, a resolver um problema, e um problema sério, um problema difícil ali naquele momento. A decisão dos apóstolos, meus irmãos, não foi uma desvalorização do serviço às mesas, porque aqui parece assim, nós não podemos deixar de pregar a palavra para servir a mesa, como se servir a mesa fosse menos importante do que pregar a palavra. Não é isso. É uma questão aqui de peso, uma questão de separação, no sentido de organização. Cada coisa no seu tempo, cada coisa da sua forma, e cada um servindo ao Senhor com o dom para o qual ele foi chamado. Então esse texto aqui, na verdade, ele foi um reconhecimento mais alto. Aqui foi confiar a tarefa a outros, e precisava que esses outros fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e ter boa reputação. Características fundamentais para um servo de Deus, característica fundamental para qualquer um que deseja pregar a palavra. Isso não é só característica de pastor ou de diácono, não. Isso é característica do homem e da mulher de Deus. Porque parece que tem certas coisas hoje que falam assim, não, você é pastor, você tem que parecer isso. Não, meu irmão, o chamado é para todos. Boa reputação e ser cheio do Espírito, cheio de sabedoria, isso é pré-requisito para todo servo de Deus. Não é tão somente para quem está no altar. E não é tão somente para quem serve a mesa na igreja, organizando as coisas. Não. Leia de novo, irmão. Bota esse texto novamente, por favor. O requisito para servir a mesa era o mesmo requisito para pregar. O próximo, por favor. Boa reputação, cheios do Espírito. E de quê?
Vocês estão aí? Boa reputação. O que mais? Exato. Sabedoria não é você conhecer a Bíblia. Sabedoria é você praticar aquilo que você conhece. Tem muita gente que conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse e não pratica nada. Ele conhece, mas não tem sabedoria. Porque sabedoria é você praticar aquilo que você sabe. E aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Tiago fala isso. Vocês estão aí? Eu falei que nós vamos conversar. Me acompanhem. E nós vamos começar a aprofundar um pouquinho. Você sabe o que você tem que fazer. O corpo, irmãos, ele precisa que você faça aquilo que você sabe que você tem que fazer. Porque se você não faz aquilo que você tem que fazer, automaticamente o corpo está doente. E muitas vezes nós apontamos os dedos, nós falamos e criticamos que o corpo está doente, que a igreja é isso, que a igreja não acontece mais isso, mas nós mesmos não fazemos aquilo que nós somos chamados para fazer. Então, primeiro, eu me enquadro. Meu irmão, a palavra de Deus na ceia, aliás, amanhã eu vou ministrar ceia, né? E a palavra de Deus na ceia, ela fala: analise-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Então, analisar-se a si mesmo, ou seja, olhar para dentro, é algo que eu e você devemos fazer todos os dias. Todos os dias. Não é só uma vez ou outra, mas todos os dias. E quando nós nos analisamos, muito provavelmente a gente não é tão crítico como o outro. E tem um segundo crivo aqui que eu quero passar para você, que isso não está nem na mensagem, mas eu vou falar, porque o Espírito está descendo aqui, falando assim: fala comigo, fala aí, fala aí. Quando você, meu irmão, analisa você mesmo e você coloca sobre você o holofote, você começa a orar pelaquela pessoa que você não gosta. Crente pode não gostar de alguém? Pode. Pode. Fica com medo não. Pode, irmão. Vai ter pessoas que você vai gostar mais e pessoas que você não vai gostar. É assim. Agora, se eu perguntar para você assim: o crente pode não amar? Aí sim, você vai poder. Não. Porque o Senhor Jesus nos mandou amar. Pastor, mas eu não amo todo mundo. Se eu não gosto, como é que eu vou amar? Aí é que está o detalhe. Nós não podemos. Por nossa conta. E por isso nós precisamos de quem? Vocês estão aí, irmãos? Nós precisamos de quem? Jesus, do Espírito Santo. E é por isso que nós devemos analisar nós mesmos, por isso que nós devemos colocar o holofote em nós mesmos, e por isso que nós devemos orar por aquele que nos fere. Difícil isso, né? Esse é o Evangelho. Sozinhos nós não podemos fazer. Não tem outro Evangelho. Esse é o Evangelho. Não é peso não, irmão. Quando nós nos colocamos debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vem e nos cobre. E quando Ele nos cobre, Ele nos dá graça, Ele nos dá unção, Ele nos dá força, Ele nos enche de alegria, Ele nos cobre, meu irmão, com a proteção dEle. E aí sim nós podemos praticar isso que eu estou falando aqui. É sobrenatural, não vem da gente. O grande problema é que nós queremos fazer isso por nossa força, sem depender de ninguém. E isso é impossível. Não dá. Isso é sobrenatural. E é por isso, irmãos, que nós precisamos de homens plenos do Espírito, mulheres cheias de sabedoria. Precisamos. A mesa, ela não é menos do que o púlpito. E a igreja primitiva, ela enfrentou uma crise real. Viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Ali naquele momento, irmão, a igreja estava compartilhando todas as coisas. E viúvas de fala grega estavam sendo colocadas de lado, vamos botar assim. Elas estavam sendo esquecidas. E isso gerou um burburinho muito grande. Isso era um problema administrativo, isso era um problema logístico, isso era um problema prático que atingia diretamente a igreja. E o Espírito Santo se importou com isso.
Se o Espírito Santo não tivesse se importado com isso, irmão, isso não estaria escrito em Atos dos Apóstolos. Aliás, Atos dos Apóstolos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, né? Deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo se importou, irmão, que existia um problema dentro da igreja, não era um problema espiritual, no sentido de demônio, cura, no sentido de ministração de louvor, não, era um problema logístico, era um problema administrativo. A solução ali não foi uma solução, vamos orar mais. Não é assim que nós fazemos muitas vezes? Tem um problema na igreja, o que nós fazemos? Vamos orar mais. Meu irmão, tem coisas que, olha o que o pastor está falando no púlpito, hein? Tem coisas que você pode orar 24 horas por dia, não vai resolver enquanto você não tomar uma decisão. Porque não é um problema de oração, é um problema de administração. E esse problema, irmão, ele não pode ser feito às pressas, ele não pode ser feito de qualquer jeito, mas com critério, discernimento e oração. Deus te abençoe. Isso nos revela algo fundamental. Deus, ele não separa o espiritual do prático. Eu vou falar uma coisa aqui, presta atenção no que eu vou falar. Para Deus, você cantar igual o pastor Clériston cantou aqui, e você varrer o chão da igreja, é a mesma coisa. Quem está entendendo aí? E por que você não varre o chão da igreja? Crente. Você só quer aqui. Por que não tem escala para limpar banheiro? Eu vou pegar leve, fica tranquilo. As mulheres muitas vezes em casa, não tem nada a ver com casamento, mas tem tudo a ver com casamento, né? Serviço. As mulheres muitas vezes em casa falam assim: meu marido não ora comigo. Marido, se você tomar uma decisão de orar pela tua esposa, tome uma decisão também de fazer uma escala com ela de lavar a louça. Espera aí, eu vou falar de novo, que as mulheres não falaram um amém, cara. Tem alguma coisa errada aqui. Ou os homens estão lavando a louça, ou elas estão dormindo. Eu estou falando porque eu lavo. Então, eu não vou falar nada daquilo que eu não faça. E não estou dizendo que sou melhor do que ninguém. É só um acordo entre eu e a minha digníssima Renata. Tá bom? O que eu quero exemplificar aqui, irmão, é que orar com a sua esposa é tão espiritual quanto você lavar a louça para ela. É só isso. É só isso. Você pode trocar lavar a louça por qualquer outra coisa. Agora, irmã, lembra, você botar gasolina no carro também é tão espiritual quanto você fazer comida em casa, ok? Tem o jogo da ida, tem o jogo da volta, né? É um casal, irmão. Um casal. Nós somos uma equipe. Deus não separa o espiritual do prático. Não separa. Quando você organiza, meu irmão, os grupos vida, quando você está exercendo uma administração ungida, quando você cuida de uma planilha de voluntários com integridade, quando você também está servindo ao reino, fazendo essas coisas, quando você monta um ambiente de acolhida com atenção, você está preparando um lugar onde o Espírito Santo de Deus pode agir. O critério para servir à mesa não é aliás, desculpa, irmão, é o mesmo critério para pregar, ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. E a excelência do serviço prático, ela não é menor, ela é igual. Administrar, irmão, é um ato de amor.
Eu estava dando aula no seminário semana passada, falando sobre administração eclesiástica. Eu estava falando exatamente isso, que a administração na igreja é tão importante quanto qualquer outra atividade de oração, de adoração que nós temos. Porque a administração é um ato de amor, irmão. Por que aquelas viúvas em Atos capítulo 6 estavam sendo negligenciadas? Porque ninguém havia pensado nisso, irmão. Porque ninguém havia estruturado um processo. A ausência de administração na igreja, ela produz injustiça. Eu não vou falar só na igreja. A ausência de administração em qualquer lugar produz injustiça. E a injustiça fere pessoas. Eu ouço muitas vezes, irmãos, porque a igreja feriu. A igreja não fere ninguém, irmão. Pessoas ferem. Organismos ferem. Organização defeituosa fere. A igreja é santa, a igreja é poderosa, a igreja é una, a igreja que vai morar no céu, ela não fere ninguém. Mas as pessoas que estão dentro da igreja, sim. E a organização, muitas vezes, que não funciona porque é negligenciada, fere. E hoje nós temos aí, né, pastor, um culto a pessoas feridas que querem continuar feridas. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você bem simples. Se você foi ferido, e eu estou falando aqui como alguém que foi cortado, tentaram acabar com a minha vida, mas no nome de Jesus acontece que existe uma coisa chamada perdão. Então não fique ferido. Você não tem direito nem autoridade em Cristo Jesus para permanecer ferido dentro da igreja. Porque dentro da igreja é lugar de cura. Existe cura do Espírito Santo para você. Existe poder do Espírito Santo para você. E a autoridade do nome do Senhor Jesus, ele veio para desfazer as obras do inferno. E sim, muitas vezes nós somos vítimas de obras do inferno dentro da igreja. Por quê? Porque muitas vezes pessoas ferem. E porque muitas vezes organizações defeituosas ferem. Vocês estão aí? Eu estou trazendo a verdade da profundidade da palavra de Deus. Eu estou falando para você aqui que Deus quer curar você. Eu estou falando para você aqui que você não precisa permanecer lambendo as suas feridas. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida é que você se levante e siga adiante. Esse é o plano de Deus. Esse é o propósito do Senhor. Então, irmão, a injustiça fere pessoas. E nesse sentido, a má administração é um problema espiritual. E a boa administração é um ato de misericórdia. E cada vez que você organiza bem um evento, você está dizendo para os participantes o seguinte: você é importante o suficiente para que eu tenha me preparado para te receber. Isso é organizar. Você sabe quando você recebe alguém na sua casa, você prepara a casa, você prepara o ambiente, você prepara a comida, você bota cheirinho na casa, você arruma as almofadas. Você está dizendo para aquela pessoa o seguinte: você é importante o suficiente para eu me preocupar com você. Na igreja é a mesma coisa, irmão. Quando nós preparamos o ambiente na igreja, na casa do Senhor, nós estamos dizendo para cada um de vocês que chega aqui: vocês são importantes o suficiente para nós nos prepararmos para você. Cada vez que você compra um compromisso assumido no serviço, está pregando um sermão, irmão, sem palavras, com fidelidade. Cada vez que você cuida de um detalhe que ninguém vai notar, ninguém vai perceber, está fazendo aquilo com os olhos voltados para quem? Para aquele que tudo vê. Jesus disse, irmão, que quem é fiel no pouco, Lucas 16:10, ele também será fiel no muito. Quando você está cuidando de coisas que ninguém percebe, o teu Deus, que está vendo que você está cuidando de coisas que ninguém percebe, vai te colocar sobre coisas que todo mundo vê, que todo mundo percebe. Porque quem é fiel no pouco também será no muito, irmão. E o pouco aqui, que o Senhor Jesus está mencionando, não significa algo com pouca importância. Mas o pouco aqui é pouco em visibilidade.
Deus, ele mede fidelidade. Deus, ele não mede holofote. O único que tem que brilhar, irmão, chama-se Jesus. Ele, só Ele, ninguém mais. Ninguém mais. E é por isso que precisa saber e analisar a si mesmo. E você tem que definir para quem você está fazendo o que você faz. Porque muitas vezes nós falamos assim: eu estou fazendo para Jesus. Mas na primeira oportunidade, você fala assim: eu vou embora porque ninguém me notou, ninguém me dá valor, ninguém quer nada comigo. Vocês estão aí? Para quem eu estou fazendo, irmão? Se é para o Senhor, Ele está vendo. Nada escapa do olhar do Senhor. Se é de coração, Deus vai pegar você desse lugar escuro, desse lugar sem iluminação, e vai te colocar no lugar alto. Fica tranquilo. Pastor, eu sirvo a minha vida toda, isso nunca aconteceu. Fica na sua. Aí é que está. Para quem você está fazendo? E se o plano de Deus for que você fique lá mesmo, nesse lugarzinho aí, sem ninguém olhar para você? Porque Ele sabe quem você é. Ele conhece o seu coraçãozinho, essa caverninha de horrores que está aí dentro. Já parou para pensar nisso? Ok, vamos para frente. Nós somos ungidos, irmãos, para fazer o ordinário. Oi? Pastor? Você errou. Nós somos ungidos para o extraordinário. Não, nós somos ungidos para o ordinário. Quem faz o extraordinário? Deus. Ele foi ungido para fazer o extraordinário. Eu e você, nós somos ungidos para fazer o ordinário, o comum. Fazendo o comum, Deus nos surpreende com o extraordinário. É porque a gente não para pensar, irmão. Mas quando a gente para pensar, analisando a palavra, a gente fala assim: é verdade. Isso sabe o que significa? Que você não precisa trazer um peso sobre a sua vida aguardando o extraordinário. O extraordinário cabe ao Senhor. A sua parte é fazer aquilo que é ordinário, que é comum, que é tranquilo. E aí, se Ele quiser, Ele faz o extraordinário, através do seu serviço e através do seu ordinário. Isso tira um peso da gente, irmão. Tira um peso. É Ele que faz. Estevão, irmãos, foi um dos 7. Eu só tomei um exemplo, tá? Tem outros exemplos aqui. Eu podia falar de Filipe, né? Eu podia falar de Nicanor, eu podia falar de outros aqui, mas eu vou falar só de Estevão, bem rapidamente. Calma, eu vou rápido agora. Eu vou finalizar. Vai, tá? Estevão foi um dos 7 escolhidos para servir a mesa, irmão. E logo depois os textos aqui, eles escrevem como alguém cheio de graça, de poder, realizando grandes sinais entre o povo. No verso 8 de Atos 6, né, fala algo muito importante. Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então, diáconos, você não precisa ser pastor para realizar grandes sinais e maravilhas entre o povo. Eu falei para eles, deixa eu falar para você. Meu irmão, minha irmã, que você é mesmo, você que tem pastores aqui, Deus abençoe vocês, pastores, Deus abençoe vocês, líderes. Mas meu irmão e minha irmã, que você nunca se posicionou na igreja para fazer qualquer coisa, Deus, Ele pode usar você para fazer milagres e maravilhas também. Você vivendo o ordinário, Ele vai fazer o extraordinário. A unção não veio apesar do serviço da mesa, irmão. A unção, ela foi forjada no serviço da mesa. E é uma escola de caráter do serviço invisível que não existe em nenhum outro lugar.
porque é ali, longe dos aplausos, que Deus forma a humildade, a constância e o amor genuíno. É ali que a espiritualidade deixa de ser uma performance e se torna uma substância, se torna quem nós somos, molda o nosso caráter, fazendo coisas que ninguém vê, fazendo coisas que ninguém valoriza, estando por detrás dos holofotes, meu irmão. É ali que Deus forja quem nós devemos ser, para nos colocar em púlpito. Quando nós formos colocados em público, não é porque nós não estamos forjados, não, nós somos forjados, meu irmão, em um lugar que ninguém vê, para ser colocados em evidência num lugar que todo mundo vê. Mas nós somos forjados no pouco, para Deus nos colocar sobre o muito. Essa é a escola do Senhor. E se você está servindo hoje um papel que parece pequeno aos olhos humanos, saiba, você está exatamente no lugar onde Deus forma os grandes. Então vai lavar a louça, vai abastecer o carro, vai varrer a igreja, vai limpar banheiro, vai dar manutenção em ar-condicionado, vai para a sala do ministério infantil. Irmão, sabe os lugares que ninguém vê? Você que pensa. O Deus que tudo vê, Ele está vendo você lá. Ele está vendo a sua atitude. Aliás, Deus está vendo a nossa atitude desde sair de casa para vir adorá-lo na igreja. Deus está vendo a nossa atitude todo o tempo, irmão. A fidelidade no ordinário é o prelúdio para o extraordinário. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, eu gosto muito desse texto. Fala bem assim, tudo o que fizerem, tudo. Esse tudo aqui está excluindo alguma coisa? Quando você está lá no banheiro, sentadinho naquele trono maravilhoso, será que nós estamos fazendo isso também para a glória de Deus? Pastor, que exemplo horroroso para dar um culto. Ué, irmão, você não faz nada no vaso, não? Acho que todo mundo faz. Isso é uma coisa que nos aproxima como seres humanos. Não tem problema nenhum de falar isso. Por que eu estou falando isso? Que parece algo tão banal. Porque até isso nós temos que fazer para a glória do Pai. Cuidado com os pensamentos que você tem no vaso. Por que eu estou falando isso aqui? Não tenho a menor ideia. Mas o Espírito sabe por que eu estou falando aqui. Isso não está na mensagem, não. E eu não vou perder a oportunidade de falar aquilo que o Espírito está falando no meu coração. Cuidado. Eu vou colocar de novo aqui, tá? Fica alerta. Então fala assim, tudo que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então qualquer coisa que vocês façam, irmão, qualquer coisa, vocês estão fazendo para a glória do Pai. Quando você sair daqui agora, quando você pega seu carro, quando você for dormir, quando você acordar, se for trabalhar, qualquer coisa que você for fazer, aprenda a fazer isso para a glória de Deus. Eu quero trazer aqui uma palavra para quem serve nos bastidores. Se hoje você está servindo na recepção, na sonoplastia, na cozinha, no estacionamento, no contato com os novos membros, na organização de grupos, você não está ausente do culto. Você é parte do culto. A igreja não é apenas o que acontece no púlpito, irmão. A igreja é tudo o que acontece quando o povo de Deus se organiza em amor para servir uns aos outros e ao mundo. E isso exige gente cheia do Espírito Santo, não apenas os microfones, mas em cada função, em cada detalhe, em cada entrega. Portanto, sirva com excelência, administre com integridade, cuide
com amor. Porque quando você serve a mesa com o coração voltado para Deus, isso não é menos do que adoração. Isso é adoração. Mas é adoração com avental. É uma adoração de serviço. É uma adoração para poder servir as mesas. Hoje, nós temos, infelizmente, uma cultura de pessoas que chegam na igreja querendo ser servidas. É como se nós estivéssemos procurando um restaurante. E a igreja não é isso, irmão. A igreja é: Senhor, o que eu posso fazer para servir? Isso é igreja, não é o contrário. E enquanto você não encontrar o serviço que você pode prestar ao Senhor, você vai continuar sem um propósito, sem uma direção. Então, nessa noite, eu falei que estou falando para eles, e falando para eles, eu falo para vocês. Aplique o seu coração nas pequenas coisas, porque são essas pequenas coisas, a começar na sua casa, que você vai servir ao Senhor nas grandes coisas. Eu sei que no seu coração, porque esse é algo que Deus coloca em todo o coração, Deus te chamou para você fazer grandes coisas. Mas as grandes coisas, elas começam pequeno. Não desprezem o dia dos pequenos começos, como diz Zacarias. Deus está te chamando para você colocar o seu dom da forma pequena, a sua pequena disponibilidade nas mãos dele, e ele vai usar tudo isso para a glória dele, e vai te colocar no lugar que ele projetou você para estar. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que o Senhor utilize vocês para adorar todos os dias, a partir de hoje, com avental, prontos para servir, no nome de Jesus. Pastor Álvaro. Glória a Deus. Vamos ficar em pé um pouquinho, vamos orar com o Senhor. Depois do que nós ouvimos, com certeza Deus está aguardando de nós uma atitude. Não pode ser apenas ouvir mais uma mensagem, ser mais uma anotação e não se transformar numa prática. Coloque a mão no seu coração. A palavra do Senhor vai dizer que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós muitas vezes relacionamos adoração com música, com canto. Adoração é com serviço, é com coração, com compromisso, com disponibilidade. Senhor, está aqui na tua casa nessa noite de sábado, Senhor, no dia 6 de junho. Viemos aqui nesse lugar, Senhor, para participar de uma cerimônia, de um culto ao Senhor. E fomos ministrados pela Tua palavra, Senhor, que nos chama a uma atitude, Senhor. Não podemos, Senhor Jesus, caminhar, especialmente num tema que falamos no início desse ano, 2026, ano da mudança. Precisa essa mudança acontecer, Senhor. Não por nós mesmos, mas por causa do Teu reino, da Tua vontade, do Teu querer. Vivemos dias maus, Senhor. E os dias estão se estreitando, Senhor. A volta de Jesus é uma realidade, Senhor. Os sinais estão por todos os lados. A impiedade está crescendo demais, Senhor. O desamor, Senhor. A frieza, a indiferença, Senhor. A maldade, Senhor. Temos visto isso crescer exponencialmente, Senhor. E a sua igreja foi chamada para uma missão, Senhor. O povo de Deus foi chamado para um agir do Senhor. Não apenas para marchar pela cidade dizendo que Jesus é o Senhor, mas para sermos uma atitude coerente com a nossa fé, Senhor. Que a nossa pregação seja coerente com a nossa atitude, Senhor. Que possamos marchar para Jesus todos os dias, Senhor, todas as horas, no caráter, no comportamento, nas palavras, no que postamos,
no banheiro, Senhor, na cozinha, na sala, em casa, na faculdade, na escola, no trabalho, na empresa, no escritório, Senhor. Lá dirigindo ônibus, Senhor, lá dirigindo uma condução qualquer, um Uber, Senhor. Temos que testemunhar de Ti, falar de Ti, refletir Tua glória, Senhor. Eles aqui nessa noite, Senhor, ouvindo do Senhor a Tua palavra, que possa, Pai, mexer conosco, nos leve uma atitude para a Sua honra e para a Sua glória. Oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Nesse momento a gente vai dar início à cerimônia de ordenação diaconal. E a gente tem um protocolo para seguir. O diaconato é, antes de tudo, servir as mesas, servir aqueles a quem o Senhor nos permitir se aproximar, e visitante, membro de igreja, ou na igreja, ou fora da igreja. Diaconia é serviço. Na verdade, eu digo sempre isso, né? Ser reconhecido como diácono de uma igreja é ser rebaixado, não é ser promovido, como alguns acham. Porque no reino de Deus, irmãos, funciona uma lógica diferente. No reino de Deus, Deus escolheu as coisas fracas, as que não são, aos que nada são. E Deus espera de nós que a gente nos esvaziemos e que Ele cresça através de nós, mas que o nosso eu, a nossa vontade diminua. Então, servir aos irmãos é um ato de amor, é um ato de submissão, de obediência a Jesus, é o nosso testemunho como cristãos. Então, o diaconato da igreja é esse reconhecimento daquilo que esses já estão fazendo na casa de Deus. Eles já fazem isso na casa do Senhor, e nós estamos reconhecendo isso e agradecendo a Deus por esses homens que têm nos ajudado a fazer a obra do Senhor. Então quero convidar aqui ao altar Fábio, Diogo, Maico, Pastor Emerson. Queria chamar a diaconisa Silvia. Diácono Alexandre. A Bíblia diz em Atos 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Do mesmo modo, quanto ao diácono, é necessário que seja respeitável, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não ganancioso, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também este deve ser primeiramente experimentados
e casos se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Amém. Eu vou citar aqui alguns compromissos diante de Deus, diante da igreja, diante dos pastores, diante da família. Tem alguns compromissos aqui e eu vou ler esses compromissos e vocês vão concordar com amém. Tá bom? Reconheço o chamado de Deus para servir como diácono nesta igreja e comprometo-me a exercer esse ministério com humildade, amor e dedicação. Comprometo-me a permanecer fiel à palavra de Deus, à sã doutrina e aos princípios ensinados por esta igreja, vivendo e defendendo a verdade do Evangelho. Comprometo-me a manter um testemunho cristão digno, honrando a Deus em minha vida pessoal, familiar, profissional e social, sendo exemplo de fé, integridade e amor. Comprometo-me a cooperar com os pastores e líderes da igreja, servindo aos irmãos com zelo, respeito, disposição e espírito de servo, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Amém? Então, o próximo aqui vocês vão ler comigo, tá bom? Eu vou ler e vocês repetem. Com a ajuda de Deus e a direção do Espírito Santo, prometo cumprir fielmente este compromisso para a glória de Deus e a edificação da sua igreja. Assim eu declaro e assumo perante Deus e esta congregação, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, nós lemos no livro de Atos, vai dizer que depois de escolhidos 7, receberam a imposição de mãos os apóstolos. É o que diz a palavra de Deus. Em reconhecimento aos pastores que estão presentes aqui nessa noite, eu queria convidar os pastores a subirem aqui no altar conosco, para que a gente possa juntos impormos as mãos sobre esses homens, para fazerem a obra de Deus conosco aqui em nome de Jesus. Por gentileza, subam ao altar conosco aqui, pastor Ademir, por gentileza, pastor Osias. Pastor Anderson, por favor, vocês podem se ajoelhar, por favor. Eu peço à igreja que estenda a mão para cá. Pedir aos pastores que imponham suas mãos sobre eles. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus apresentamos esses homens a Ti, Senhor, e como lendo em Tua palavra, que sejam, Pai amado, cheios do Espírito Santo, que tenham sabedoria, Senhor Jesus, do alto. Tua palavra diz que quem não tem sabedoria, peça ao Senhor. Que esses homens têm demonstrado sabedoria no seu dia a dia e por isso estão aqui, Senhor. O Senhor possa guardar suas famílias, suas lares, Pai, suas casas, suas esposas, Pai, seus filhos, seu trabalho, sua fonte de renda, Senhor. Guarda a sua integridade física, mental, emocional e espiritual, Senhor. Guarde, Pai amado, a sua saúde, Senhor. Dê saúde física a eles, Pai. Guarda de todo mal, Espírito Santo, que flua a tua unção na vida deles. Que eles sejam usados pelo Senhor, que eles possam alcançar proeminência, Senhor, que eles possam produzir muitos frutos para a sua honra e para a sua glória. Com a imposição de mãos, Pai, nós liberamos eles para avançarem, Senhor, para crescerem, Senhor, para projetarem, Senhor, para ir adiante, Deus, em nome de Jesus. Cremos, Pai, na unção do Espírito Santo,
na presença do Espírito Santo, no governo do Espírito Santo na vida desses homens. Oramos a Ti, Pai amado, por esses homens, apresentamos a Ti no nome de Jesus, Senhor. Que essa imposição de mãos, Pai amado, possa fazer com que obras maiores eles realizem, Senhor. Muito mais do que eles têm pedido ou pensando, Senhor. O Senhor possa levá-los, Pai amado, como instrumento em Tuas mãos, Pai. Não somente aqui, no ambiente de igreja, aqui em Vila Velha, Nova Vida, Senhor. Mas que seja usado para o Teu reino, para a Sua honra e para a Sua glória. Nós declaramos eles, Pai amado, na Tua presença, Senhor. Apresentamos ao Senhor, os consagramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Como Amém. o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que Eu queria convidar as esposas para subir aqui no altar, por favor. ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. E a minha vida usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, sobre as águas, Eu queria pedir que as esposas ficassem próximas dos seus maridos. Vamos orar por vocês. quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora. Vamos entregar agora o certificado de ordenação. A minha vida usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, Aleluia. usa-me. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos a família dos diáconos nas Tuas mãos, Pai. Apresentamos, ó Deus, a vida deles e pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa abençoar poderosamente, Senhor. Que o Senhor possa cumprir, ó Deus, na vida da família, Senhor Deus, os Teus planos, os Teus projetos, os Teus sonhos, que são maiores, ó Deus, do que nós imaginamos, mas maiores do que nós pensamos. Ó Deus, grandes coisas, ó Deus, o Senhor, Pai querido, tem a fazer na vida da família de cada um deles, e que o Senhor possa fazer cumprir, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa encher eles de graça, de força, de conhecimento, que eles possam servir a Ti com dedicação e amor, ó Deus, em nome de Jesus. Pai querido, que eles possam, ó Deus, crescer, que eles possam frutificar, ó Deus, Pai querido, ó Deus, e que todos os Teus projetos possam se cumprir na vida deles, Pai. Ó Deus, cremos, ó Deus, Pai querido, naquilo que o Senhor irá, Pai querido, ainda fazer de maior, Senhor Deus, de grandioso, em nome de Jesus. Pai, continue abençoando, abençoa a família, guarda a casa, guarda o lar, guarda os filhos, proteja, Senhor Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos, que a bênção do Senhor, Pai querido, possa estar estendida cada dia mais e mais, cada vez mais e mais na vida dos diáconos, na vida das suas esposas, na vida da sua família. Assim nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um farol que brilha à noite, como fonte sobre Queria convidar a igreja a se colocar em pé, por favor. no deserto, como flecha que Os filhos podem vir aqui no altar. Os filhos podem vir. te agrade, qualquer
Já profetizamos, né, os filhos aqui, né? Estamos encerrando o culto, essa celebração, agradecido a Deus pela família dos irmãos, pelos amigos, pelos irmãos da igreja que estão aqui nessa noite, prestigiando esse momento. Que o Espírito Santo possa abençoar você e sua família em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por encerrarmos esse momento aqui, essa nova caminhada, jornada à tua casa, à tua igreja, Senhor. Abençoe cada irmão que veio aqui nos prestigiar, participar conosco aqui. A sua presença nos alegra o coração. Cada pastor que está aqui conosco, Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus. O louvor, a adoração devida ao teu nome. Obrigado, pastor Flávio, a Igreja Batista Árvore da Vida, pastor Clériston, que está conosco aqui também, Senhor. Muito obrigado por cada um dos irmãos que nos ajudaram nessa noite a glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Leve os filhos de volta aos seus lares. Abençoe esse fim de noite, Senhor. Que a tua graça e o teu poder venham sobre cada um de nós. Pai, abençoa a família. Abençoe a família de cada um desses aqui. Abençoa as nossas famílias. Abençoa a nossa casa, Senhor. É a nossa oração, a nossa gratidão a Ti. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém.